Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Vanderlei Luxemburgo pediu apoio do torcedor para com os jogadores do Corinthians. Aliás, jogadores, ou melhor, os veteranos é que continuam salvando o timão de resultados ruins, já que o atacante principal da equipe não tem empolgado nas últimas rodadas. Aliás, há um bom tempo. E já projetando o jogo contra o São Paulo, clássico, teremos 3 desfalques garantidos. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto neste sábado, dia 23 de setembro, e a gente começa falando aqui sobre a vitória ontem do Corinthians por 1-0, gol do Gil. Vitória que levou o Corinthians à 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Há muito tempo o Corinthians não chegava nessa posição no campeonato. Aliás, acho que no Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, é a primeira vez que o Corinthians chega nessa parte da tabela ali, né? Sempre muito lá embaixo, sempre muito brigando, sempre nas últimas posições ali, nas posições bastante complicadas do campeonato. Mas a vitória, é claro que ainda não está definida, né, essa posição nessa rodada, porque ainda depende do jogo do Cuiabá contra o Atlético Mineiro, né, jogo que será em Belo Horizonte. Então, caso a vitória do Atlético, já ajudaria bastante o Corinthians nessa manutenção aí de classificação, né? Mas, aos pouquinhos, o Corinthians vai se distanciando da zona do rebaixamento, abriu 6 pontos agora de vantagem para o Santos, né, que ainda é o 17º colocado, é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, mas é importante continuar pontuando. Venceu ontem, num primeiro tempo ainda muito fraco, um primeiro tempo sem nenhuma consistência, né, apenas 2 finalizações a gol da equipe do Botafogo, isso com um jogador a mais desde os 20 minutos da primeira etapa, quando o Marçal foi expulso naquela entrada contra o Pedro. Aliás, expulsão merecida, expulsão justa, apesar que ele tenha saído reclamando, dizendo que não, mas foi uma entrada bastante forte, bastante dura, e poderia ter machucado o jogador do Corinthians. Esse é um ponto. O Corinthians vai respirando dentro do campeonato, atuando mal no primeiro tempo, como já é de costume, e o que mudou o jogo, a entrada dos Renato Augusto, principalmente, que eu digo dos jogadores mais velhos. Renato Augusto entrou, o Fagner entrou no jogo, isso deu uma boa mudada na equipe. Claro que o Renato Augusto faz toda a diferença, todo mundo sabe disso, né? O gol foi marcado pelo Gil, né? Uma jogada que começa com o Romero, passa pelo Bidu, que aliás o Bidu foi mal demais, a única jogada que ele fez na partida foi o cruzamento para o gol do Gil, e de novo ele repetiu uma atuação bastante abaixo daquilo que se espera de um lateral do Corinthians. Disse na zona mista que, aliás, o Corinthians colocou os 3 na zona mista, né, para dar entrevista depois do jogo, o Gil, o Matheus Bidu e o Romero, justamente os 3 que participaram do gol, e jogadores que são muito criticados pelo torcedor, talvez para dar um certo protagonismo a eles diante do torcedor. O fato é que o Gil fez uma partida extremamente boa, extremamente consistente, não só pelo gol, mas também no sistema defensivo. Acho que o Gil foi coroado com o gol pela atuação que teve. Aliás, um belíssimo gol. Tanto na cabeçada, que obrigou o Lucas Perry a fazer uma defesaça, quanto na sequência no rebote, que ele faz um belo gol. Pega forte, né, estufa as redes. Porque nós vivemos uma seca de atacante que é absurda. Há muito tempo, realmente, há bastante tempo, o Corinthians não sofria tanto com a falta de um centroavante, com a falta de um artilheiro. Desde a saída do Roger Guedes, né, desde a saída do Guedes, o Corinthians pena para conseguir fazer gols, o Corinthians pena para finalizar. O Corinthians tem sempre pouquíssimas finalizações na partida. Claro, Roger Guedes era chamado de fominha, Roger Guedes era chamado de que não passava a bola para o Yuri Alberto, mas o fato é que a bola chega no Yuri e quando chega ele não domina.
Quando chega, ele não sabe o que faz. Quando a bola pinta na cara do gol, ele desperdiça. O Yuri Alberto é um atacante que faz falta demais. Não falta para o time, mas falta contra o time. Ontem, nos minutos finais da partida, ele fez 2 faltas seguidas que poderiam ter decretado o empate do Botafogo. E convenhamos, o Botafogo fez uma partida extremamente discreta. Mas o Yuri Alberto quase contribuiu para isso. A fase que o Yuri Alberto está vivendo dentro do Corinthians é lamentável. E por falta de atitude, por falta de querer da diretoria, por falta de capacidade financeira, por falta de uma série de coisas, o Corinthians não trouxe um reserva para o elenco. O reserva do Yuri Alberto é o Felipe Augusto, um jogador jovem, ainda promissor, mas que ainda não está pronto para ser titular do Corinthians. Aliás, dessa garotada toda, nenhum está pronto 100%. O próprio Moscardo tem caído de rendimento. Eu acho que nas últimas 8 partidas que o Moscardo fez pelo Corinthians, ele foi substituído em todas. Em todas. Ontem, mais uma vez. Talvez para preservá-lo um pouco, mas era natural o Moscardo oscilar dentro do clube. Só tem 17 anos. Não é um Ralf ainda. Não é um jogador que está 100% pronto e não terá oscilações. Assim como o Pedro, que mais uma vez teve oportunidade e mais uma vez decepciona o torcedor. Wesley, mais uma vez tem oportunidade e mais uma vez o Wesley não consegue jogar tão bem. Ele vai o drible, ele tenta a jogada, mas ele não passa da tentativa. A conclusão das jogadas do Wesley, em geral, são muito ruins. Ainda tem que melhorar demais. Quem salva o time? Normalmente os veteranos. Ontem, o gol do Gil. E a equipe só melhorou depois da entrada do Renato Augusto. Ele, mesmo com todas as questões físicas, com todos os problemas, ele ainda decide. Ele ainda consegue organizar uma equipe que dentro de campo parece solta, parece que não tem organização. Para mim isso é muito claro. Não tem organização. E o Renato, como maestro que é conhecido, tem o papel de fazer isso, de organizar esse time, de fazer com que joguem. E normalmente dá certo. Bruno Mendes não dá nem para criticar como lateral, porque ele não é lateral. Muito mal também. O Corinthians sofre absurdamente nas 2 laterais. Tanto na direita, quando é o Bruno Mendes, tanto na esquerda, quando é o Fábio ou quando é o Bidu. Mas é isso que temos, é isso que será até o final do ano. E para piorar a situação, para o jogo contra o São Paulo, próximo sábado, de hoje é uma semana, aqui do lado, aqui no Morumbi, Moscardo suspenso pelo 3º cartão amarelo, Fagner suspenso pelo 3º cartão amarelo e Yuri Alberto suspenso pelo 3º cartão amarelo. Vai improvisar o Bruno Mendes de novo contra o São Paulo ou vai colocar um lateral? Por que o Rafael Ramos ele é cortado até da relação? Será que ele é tão ruim a ponto de ter que ser cortado da relação e o Léo Maná ficar no grupo? Por que também ninguém fala em público o que acontece de fato com o Rafael Ramos? Está recebendo salário, veio para ser reserva imediato do Fagner. Não estou dizendo aqui que ele é bom ou que ele é ruim, mas é no mínimo estranho ele ser cortado da relação dos jogadores que vão para um jogo e o Léo Maná, que é um garoto ainda, fica no grupo. São coisas estranhas. Gabriel Moscardo está fora. O eventual substituto é o Fausto Vera. E no lugar do Yuri Alberto? Quem colocaremos contra o São Paulo? Felipe Augusto ou Romero? É o que temos. É muito pouco. É muito pouco para um time que sonha com alguma coisa, que quer alguma coisa além de escapar de rebaixamento. Terça agora, jogo importantíssimo, difícil, que vale vaga em uma final de Copa Sul-Americana. E o Vanderlei Luxemburgo pediu que apoiem os jogadores. Só vou fazer uma ressalva aqui. O torcedor do Corinthians, Vanderlei, ele nunca deixou de apoiar o Corinthians, nem os jogadores. Ele pode ficar na bronca depois, pelas péssimas atuações da equipe, mesmo com a vitória, que deve ser comemorada.
Eu penso sempre que a vitória deve ser comemorada. Mas a vitória não apaga as más atuações, na minha opinião. E quando o Vanderlei pede apoio aos jogadores, torcida, abracem os jogadores. A torcida nunca deixou de apoiar nem de abraçar qualquer jogador do Corinthians. Porque o torcedor corintiano, esse sim, esse quer o bem do clube. Esse quer o bem do time. Esse quer ver o time jogando bem. É isso, só para a gente dar um panorama aqui do que foi ontem, o que teremos pela frente. Terça-feira, Fortaleza, casa cheia, vale vaga na final. É claro que vamos apoiar tanto os jogadores como comissão técnica, porque, como corintianos, a gente quer o melhor para o clube. E o melhor para o clube é uma final de campeonato, é um título. Eu fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você for novo, se inscreva no canal. E eu volto no final da tarde com mais informações do Timão no dia de hoje para você. Grande abraço a todos, ótimo sábado. Bebam bastante água porque está muito quente. Um abraço, tchau.